Reinaldo tem um assunto para tratar e aí você já inicia. Tá bom, Fritz? Legal, então. Bom dia a todos e todas. Nós temos a Ana Maria também. Hoje, 17 de abril de 2021, um ano e pouco de pandemia, e nós continuamos firmes nas nossas reuniões virtuais, né? Bom dia, Márcio Giavaroni. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes que tiram num sábado de manhã o seu tempo para prestigiar essas apresentações virtuais e assim a gente continua dando vida à filatelia. O CTC agradece individualmente a cada um. Antes de iniciar a palestra de hoje, o Reinaldo vai fazer um comentáriozinho que pediu um tempo para falar. Tá bom? Em seguida, eu passo a palavra para o Fritzen, que é o nosso palestrante de hoje, sobre um tema bastante interessante aí, tá? Os voos do Graf Zeppelin do Brasil para a Europa. Reinaldo, a palavra é sua. Obrigado. Rapidinho, senhores, só queria tomar a liberdade de fazer uma rápida apresentação de um projeto que foi denominado Projeto Filigrana, projeto que foi idealizado com o objetivo... Esse projeto nasceu, né, na verdade, de um bate-papo. Opa, rápido demais. Esse projeto nasceu de um bate-papo entre o Braz, o Igor e eu, e o objetivo desse projeto é estimular e registrar os estudos da filatelia brasileira, né? A filatelia brasileira, uma filatelia bastante desenvolvida, bastante rica, mas de uma pobreza de registro dos estudos muito grandes, né? Então, sempre a dificuldade da pesquisa. O projeto nasceu e está baseado na edição do que nós chamamos hoje de edição BIM. O BIM nada mais é do que as siglas do nome de Braz Martins Neto, Igor Crispim e Reinaldo Macedo. Ele tem um planejamento feito por ano, a ideia é uma média de 4 edições por ano. No caso, para 2021, esse projeto já está idealizado. Ele começa com uma edição da Army Post Office, a famosa APO, escrita pelo Rubem Porto Júnior. Segundo número são os inclinados, 1844 e 1846, estudos do Denis Forte. Depois passamos para os aerogramas do Brasil, nesse primeiro momento abordando os regulares, nacionais, os internacionais, os aerogramas de serviço, um trabalho a 6 mãos, meu, do Miguel e do Igor, e conclui o ano com os voos da VASP e do Márcio Giavaroni. Esse projeto, além, evidentemente, de todo o trabalho feito pela equipe BIM, ele conta com o patrocínio da Filatélica BH, do Constantino, da Filatélica Jungs, do Jungs, da JLF Filatelia, do Fevereiro, e Beto Assef Filatelia, que é o Roberto Assef. Esse é o corpo que está nos permitindo fazer esse projeto. A primeira edição já existe, ela já está impressa, já está pronta para ser distribuída. Então, nós esperamos, ao longo da semana, estarmos nos organizando em termos de mailing para fazer a distribuição tanto física quanto digital. E sempre daí procurando novos participantes que queiram registrar os seus estudos, ou queiram registrar os estudos que são importantes da filatelia brasileira, para que, no futuro, isso seja acessível para todos aqueles que querem praticar e estudar a nossa filatelia. Obrigado, Zé Carlos, obrigado, CTC, pelo espaço. Acho que é uma iniciativa bastante importante e digna de ser registrada aqui no espaço do CTC. Encerrado, Reinaldo, eu passo, então, a palavra ao Fritzen. Bom, o palestrante de hoje dispensa a apresentação do seu currículo.
jurado, advogado de profissão, isso eu peguei na internet, tá, Fritzen? E Fake news. tem representações na FEBRAF, na Associação Filatélica de Santa Catarina, presidente da FIAF, entre outros. Atuante, bastante interessante. Eu queria agradecer a sua disponibilização em participar dessa apresentação de hoje. E a palavra é toda sua. Fiquem à vontade. Boa sorte. Bom dia a todos. Muito honrado pelo convite de prestigiar o CTC. É um clube que sempre tive muita apreciação, desde o tempo que surgiu como um braço armado da filatelia temática. Sempre gostei muito do Dr. Elion, uma grande proximidade com o Reinaldo, com o Vince Guerra. É um prazer estar aqui com os amigos. E, ultimamente, tenho estudado os Zeppelins. Esse aqui eu mostro, é um cartazinho que serviu de ilustração para o convite para essa pequena palestra que vamos fazer hoje. E só mostrar, essas peças são todas de uma coleção que estou arrumando para expor sobre a parte que eu vou expor hoje, é sobre os voos que saem do Brasil para a Europa com o Zeppelin. Então, vamos marcar por anos, de 1931 a 1937, enquanto durou esse serviço ordinário do Zeppelin. Cumpre destacar que em 1930 teve um voo experimental. Esse voo experimental ele saiu da Europa, da Alemanha, passou pela Espanha, chegou ao Brasil, Recife, Rio de Janeiro, e depois ele foi aos Estados Unidos. Então, é um voo experimental, é considerado esse voo triangular como... Então, ele está fora dessa nossa apresentação de hoje. Nós vamos colocar, basicamente, os voos regulares. E, se observarem esses voos regulares, nós teremos 70 voos, tá? São 70 voos que o Zeppelin fez entre Europa e Brasil, 70 voos regulares, dos quais 7 foram com o Hindenburg, e os outros 63 com o Graf Zeppelin. Ou seja, 63 mais um do primeiro, nós temos 64 voos do Graf Zeppelin, que é o LZ-127, entre Europa e Brasil. No ano de 1931, os voos, então, para a América do Sul, nós tivemos 3 voos. Aqui estão as datas dos voos, e aí vamos especificar cada um deles. Só para dizer que essa primeira parte, até basicamente 1935, é a parte mais interessante, onde tem cachês especiais, tem a história dos voos é mais interessante, porque depois foi padronizado o carimbo, e aí a coleção se tornando bastante repetitiva. Ou seja, nós vamos passar nessa primeira etapa, que é mais rara, mais difícil e mais interessante plasticamente para o desenvolvimento da filatelia. Então, em 1931, nós temos 3 voos, 29 de agosto a 7 de setembro, 18 de setembro a 28 de setembro e 17 de outubro a 28 de outubro. Vamos por etapa. O primeiro voo que estamos mostrando é esse de 1931. Ele tem esse carimbo via Condor Zeppelin, e a inscrição essa também, que eles estão um pouco apagados, mas dá para ver aqui nessa parte aqui. Então foi acendido aqui, o carimbo via Condor Zeppelin está aqui, e o outro carimbo circular, primeiro voo Brasil-Europa, 1931, esse cachê, está reproduzido ao lado. Isso é um cartão postal. O porte, só para dizer que em 1931, os portes para correspondência para a Europa via Zeppelin, elas estavam determinadas pela circular número 137, de 24 de agosto de 1931, e segundo esta circular de 1931,
pagavam, além da taxa normal, usual, ainda uma sobretaxa de R$ 2.500 para as cartas, bilhetes e bilhetes postais para porte até 5 gramas. Ou seja, esse porte aqui para cartão postal para a Europa, então tem o porte usual de R$ 200, mais a sobretaxa de R$ 2.500. Essa carta ela saiu do Rio de Janeiro, saiu de Pernambuco, Recife, e foi até Friedrichshafen, na Alemanha. Tá? Tem o carimbo de chegada na própria frente do cartão postal. Esse é o segundo voo, 1931. Tem o carimbo, ele ainda está um tanto quanto borrado, ele foi reproduzido aqui. Então, é esse carimbo, tem o serviço aéreo Zeppelin Condor transatlântico, e o Via Condor Zeppelin somente com o sublinhado na parte inferior. Esse corresponde ao segundo voo de 1931. Ele saiu do Rio de Janeiro e foi até Friedrichshafen, na Alemanha, para a Alemanha, e da Alemanha ele foi pela Lufthansa, de avião, entre a Alemanha e a Áustria, que o destino final é Viena, na Áustria. E pagou o porte triplo de Zeppelin, que é R$ 7.500. É um porte bastante raro, uma carta foi o terceiro porte, mais o R$ 400 da correspondência normal. Vamos. Capa. Estou acompanhando aqui com as peças ao vivo. Uma carta que saiu de Pernambuco para o Rio de Janeiro, em 1931, corresponde também ao segundo voo transatlântico. A diferença é que o cachê Serviço Aéreo Zeppelin Condor Transatlântico, ele está na cor roxa. O outro, na exibição anterior, a diferença do anterior é que ele estava em preto. E aqui foi pago o porte de R$ 5.400. R$ 5.400 corresponde ao segundo porte do Zeppelin, mais R$ 400 da correspondência normal. Essa é uma carta bastante interessante, também do terceiro voo, tá? O cachê também eu vi a Condor Zeppelin somente sublinhado, não é? O do primeiro tem duas legendas. Tem o carimbo Serviço Aéreo Zeppelin Condor Transatlântico em preto. Os carimbos que estão no verso foram reproduzidos aqui. E é uma carta que saiu do Rio de Janeiro e foi até a Alemanha, em Friedrichshafen, que é o ponto de chegada do Zeppelin. E da Alemanha, ela seguiu para a Dinamarca, Copenhague. É um destino também bastante incomum. Vocês vão observar que nessa coleção tem bastante destinos diferentes daqueles usuais. O mais comum que existe, só como parâmetro, é entre Recife e Alemanha. Tá? Então, esse, no caso aqui, é uma carta registrada e apresenta um porte de 4.100, porque é o primeiro porte do Zeppelin, mais a taxa de registro. Nós temos, esse saiu do Rio de Janeiro, foi até Friedrichshafen, e de Friedrichshafen ele foi até Assen, na Holanda. Também é um destino não tanto quanto comum. Também uma correspondência registrada, pagou o suporte de R$ 3.900. Ele deveria ser 4.100, mas tem carimbo de chegada, efetivamente circulou um porte um pouco inferior ao efetivamente devido. Nós estamos chegando agora em 1932, são os 9 voos, eu não vou começar a ler cada um deles, mas depois vai ficar disponibilizado em PDF para todo mundo que poderá consultar. Então, os 9 voos que o Graf Zeppelin fez do Brasil. Nós temos
Esse é um envelope muito interessante, é o primeiro voo de 1932. Tem o cachê, ele está aqui colocado na vertical, que é esse serviço aéreo transatlântico, aparece um Zeppelin e um avião. Ele é dirigido à Suécia, tá? E ele saiu, então, do Rio de Janeiro, de São Francisco, Santa Catarina, tá? Que é uma cidade perto de Joinville. Ele foi pelo Sindicato Condor até o Rio de Janeiro, tá? Do Rio de Janeiro, ele foi até a Alemanha, pelo Zeppelin, e, curiosamente, não sei a razão, ele foi embarcado na Alemanha, ele foi embarcado em direção à Suécia pelo SS Miranda, Gothenburg. E, se vocês observarem, já estava previsto isso quando houve o endereçamento do envelope. Então, esse SS Miranda, ele saiu ali do norte da Alemanha e foi até a Suécia. É a única correspondência que eu possuo que tem o porte aéreo e marítimo conjunto. É uma curiosidade assim, bastante interessante, além de ser um destino não muito comum. O porte está correto, está de R$ 7.700, que é o porte duplo para a Europa, para a Suécia. Uma correspondência de São Paulo, 1932, correspondente ao primeiro voo em março de 1932. Ele foi dirigido até Hamburgo, que era o destino final, Hamburgo, na Alemanha. A franquia é mista, uma franquia correta de R$ 4.200, uma parte com selos e uma parte com a franquia mecânica. Essa franquia mecânica dupla, aqui tem uma das etiquetas tem R$ 200 e a outra R$ 500, ou seja, R$ 700 com a franquia mecânica e o resto do porte com os selos normais de correio. Então, saiu de São Paulo, ela foi de São Paulo até o Rio de Janeiro, foi pela via Sindicato Condor. E, no Rio de Janeiro, embarcou no Zeppelin e foi até a Alemanha, Friedrichshafen, e de Friedrichshafen até Hamburgo, foi pela Lufthansa. Correspondência, saída do Rio de Janeiro, correspondente ao segundo voo do Graf Zeppelin. Então, do Rio de Janeiro até Friedrichshafen, e de Friedrichshafen foi pela via aérea Lufthansa até a Suíça, até Zurique da Suíça. Reproduzindo o carimbo, o serviço aéreo transatlântico, na cor azul. Também é uma cor bastante difícil de encontrar. Infelizmente, ele está com algumas falhas. Ele foi reproduzido o cachê aqui na parte superior e o porte correto de R$ 4.400. Terceiro voo de 1932, do Rio de Janeiro até Friedrichshafen, e de Friedrichshafen foi pela Lufthansa até Viena, na Áustria, pela via aérea. O porte de R$ 4.200, tá? Também com o cachê na cor azul. Essa correspondência dirigida à Dinamarca, saiu do Rio de Janeiro, 21 de abril, chegou em Friedrichshafen, na Alemanha, e de Friedrichshafen ela foi reendereçada, foi reencaminhada a Kommenbau e depois a Gentofte, na Dinamarca. É uma cidade muito pequena, hoje ainda é uma cidade pequena, e deve ser um destino, é a única correspondência que eu conheço dirigida a essa cidade. Também saiu da Alemanha para a Dinamarca pela via aérea. Postada em Santos. De Santos, ela foi pela Condor Sindicato até o Rio de Janeiro, onde embarcou no Zeppelin. Esse é o quarto voo de 1932. E chegou a Friedrichshafen, na Alemanha,
e reendereçada tem uma passagem por Berlim, no verso, e de Berlim a Hamburgo, pela via aérea, pela Lufthansa. Ela chegou em 10 de maio de 1962 com o porte correto de R$ 4.200. Isso aí. Oi. Desculpa interromper, estou com uma dúvida aqui, só para não ficar carregando a dúvida. Sim, pode a qualquer instante. Vamos lá. Você está colocando que as cartas são embarcadas no Zeppelin, no Rio de Janeiro. Sim. Eu estava lendo outro dia, e eu vou falar Europa-Brasil, e aí eu não sei como é que se porta ao contrário. No voo experimental de 30 e no voo de 31, as cartas vinham via Zeppelin, Recife, podiam descer em Recife ou poderiam descer no Rio de Janeiro. A partir de 1932, mesmo que houvesse passageiros para o Rio de Janeiro, todas as cartas desembarcavam em Recife e dali elas eram distribuídas via Sindicato Condor. Se isso é válido na entrada das cartas, por que não é válido na saída? Na entrada das cartas. Há muitas cartas que têm o carimbo de passagem pelo Rio de Janeiro. Ou seja... Pelo Sindicato Condor, não pelo Zeppelin. Oi? Pelo Sindicato Condor, não pelo Zeppelin. Sim, mas acontece o seguinte, no Rio de Janeiro eram aceitas correspondências. Na volta da Europa para o Brasil, que é a primeira perna do voo, descia no Recife. Na volta, há muitos relatos de que efetivamente elas subiam, podiam ser embarcadas, a mala postal podia ser embarcada no Rio de Janeiro. E inclusive teve voo de 1934, esse que chegou até Buenos Aires, que houve até a mala postal, ela baixava até Buenos Aires. Obrigado. E foi um voo excepcional. Esse também é um caso. Ela embarcou, nesse caso específico, desse envelope que a gente está mostrando, ela embarcou no Sindicato Condor. E aí, provavelmente, ela foi até Recife, porque essa tem o carimbo específico do Sindicato Condor, recebendo a correspondência no verso. Então, a correspondência do Rio de Janeiro, que foi para a Tchecoslováquia, tá? Também é um destino bastante incomum, é o quarto voo da sul-americano, e ele chegou, então tem o carimbo, tem os dois carimbos, tem o carimbo de chegada em Friedrichshafen, no verso, tem um carimbo de passagem por Berlim, e na frente também tem um carimbo de transbordo em Berlim, também pela Lufthansa, que é o Luftpost, tá? Que é esse carimbo vermelho que está na frente do envelope. O porte também é um porte bastante incomum, que é um porte de R$ 11.200. Tá? Então, teoricamente, seria o quarto porte de Zeppelin para a Europa nessa época. Essa do Rio de Janeiro, no caso, esse especificamente também é o quarto voo, também ele foi embarcado no Sindicato Condor, você observa no verso. Quando não tem essa indicação, que aí que significa que poderia ter entrado diretamente no Zeppelin, ou seja, que não entrou pelo sistema do Sindicato Condor. Apesar dos dois terem o escritório junto, era um escritório compartilhado entre o Sindicato Condor e o serviço do Zeppelin. As duas eram empresas alemãs e trabalhavam em parceria. Nesse caso, Rio de Janeiro para Friedrichshafen, e de Friedrichshafen para Berlim, e de Berlim foi reencaminhado para a Tchecoslováquia, também um destino bastante incomum. Em 1932, um porte de R$ 5.400. Fritzen, se me permite,
Eu não entendo o assunto, então posso fazer uma pergunta que esteja clara e eu não tenha percebido. Como que você identifica na correspondência, ou se é que é por aí, que é o quarto voo, que é o quinto voo? É pela data? Tem algum carimbo que identifica? Não. Nesse caso aqui é pela data. Tá? Nesse caso aqui é pela data. Se observarem, no próximo, nesse aqui, é o primeiro voo de setembro de 32, que corresponde ao quinto voo que teve em 1932, saindo do Brasil. Tá? Então, é o quinto voo de 32, é o oitavo voo da via normal. Tá? Se considerar os 3 de 1931, mais os 5 de 32. Então, todos os voos, eles estão mapeados, eles são controlados. Então, a gente sabe, pela data que foi postada a correspondência, pela data de chegada, qual é a mala postal que estava sendo utilizada. Ok, obrigado. O Fritzen, o carimbo que tem o hidroavião aí e o Zeppelin está no verso? Está. Ele está no verso. O que está na frente é esse outro carimbo, que também é bastante raro. Esse aí tá. Os carimbos estão no. Os carimbos foram reproduzidos, estão no verso, tá? Eu tenho, inclusive, dúvida quando montar a coleção, se eu faço dessa forma, reproduzindo só os cachês, ou se eu reproduzo o verso da correspondência como um todo. Eu acredito que o cachê, há as duas possibilidades, mas é que o cachê, o cachê ou os carimbos que são reproduzidos assim, na forma destacada, eles são mais visíveis, são mais nítidos, é muito mais fácil você verificar. Porque se eu reproduzo o verso da correspondência, eu tenho que reproduzir de uma forma reduzida. E aí prejudica mais a visualização. Nesse caso, essa correspondência é o quinto voo de 1932, ela saiu de Porto Alegre com destino à Dinamarca. Ou seja, esse é o caso que ela entrou, então, Porto Alegre, ela seguiu pelo Sindicato Condor, embarcou no Zeppelin foi até Friedrichshafen, em Friedrichshafen ela foi pela via aérea até Hamburgo, e de Hamburgo foi dirigida até a Dinamarca, Copenhague. Tá? Tem o carimbo de chegada em 8 de setembro de 32. Esse é o cachê, é o segundo voo de 32, por isso que, como setembro de 32 teve 2 voos, mas é o sexto voo de 32, do ano de 32. Mas em setembro foi o segundo que ele teve no Brasil. Também, essa é uma correspondência que saiu de Curitiba, dirigida à Dinamarca. Apesar de vocês observarem bastante esses destinos, tipo Holanda, Dinamarca, Suécia, não são correspondências comuns. São muito difíceis de aparecer esse tipo de correspondência. E eu separei aqui, para essa apresentação, exatamente esses destinos que não são usuais. E, apesar de não serem usuais, eles acabam se repetindo. Então, nesse caso, ela saiu de Curitiba ela foi até o Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro até Friedrichshafen, e de Friedrichshafen ela foi até a Dinamarca. Foi até Copenhague, e de Copenhague até essa cidade pequena, Horsens. O porte correto de R$ 4.200. Esse foi o sétimo voo de 1932, ou seja, o terceiro do mês de setembro. Em setembro de 32 tivemos 3 voos. Tá? A chegada saiu do Rio de Janeiro, foi até Friedrichshafen, e de Friedrichshafen foi até a Inglaterra, Londres, também pela via aérea. O porte de R$ 4.200.
Essa é uma correspondência que saiu de Recife, Pernambuco, foi até o Rio de Janeiro. Isso é considerado como as pernas internas do voo. Eu trouxe só essa correspondência para poder ilustrar. Então, não é a correspondência que saiu do Brasil, ela circulou diretamente dentro do Brasil. Ou seja, ela veio pelo Zeppelin de Recife até o Rio de Janeiro e desembarcou no Rio de Janeiro. Então, é considerada como pendle flight, ou seja, voo pendular. Tá? Então, é considerada a perna do voo dentro do Brasil. Eu trouxe essa correspondência somente para ilustrar esse voo que houve em 1932. Mas ele é do quinto voo? Essa carta é do quinto voo, né? Isso, exatamente. Correto. Tá. Mas é só a perna interna do Brasil. Sim. Recife, Rio de Janeiro, Recife, né? Isso, não, no caso contrário, foi Recife para o Rio de Janeiro. Sim. Esse é o 8º voo de 1932. A curiosidade desse envelope é que ele tem os 2 cachês. Tá? Então, tem o cachê em azul e o cachê em vermelho. Vocês podem observar aqui no envelope. Os 2 foram reproduzidos. Ele foi postado... Esse aqui é endereçado a Antuérpia, tá? Foi endereçado para a Bélgica. Tá? Então, ele saiu do Rio de Janeiro, Recife, e depois chegou até Antuérpia, na Bélgica, com um porte correto de R$ 4.700. E na parte entre Alemanha e Bélgica foi pela via aérea. A curiosidade é que eles aproveitaram o envelope da Panair, mas ele efetivamente foi voado pelo Zeppelin e pelo Sindicato Condor, não pela Panair, como consta aqui no envelope que foi utilizado. Esse é o 9º voo de 1932, que é o 2º voo de outubro daquele ano, o porte é de R$ 4.200, do Rio de Janeiro para Friedrichshafen e da Alemanha ele foi até Copenhague, na Dinamarca. Como eu já disse, porte de R$ 4.200. Esse é um envelope também bastante bonito, bastante vistoso. Ele tem o cachê aqui em vermelho, essa reprodução do cachê, parece ser impressa, né? Ela parece ser impressa, e a inscrição que estava abaixo tem uma etiqueta, essa por Zeppelin aqui, é uma etiqueta que tá colocada, porque na parte de baixo consta via Condor Zeppelin, e aí eles botaram somente Zeppelin na etiqueta. Saiu do Rio de Janeiro, 19 de outubro, e chegou em Friedrichshafen, e de lá foi reencaminhada até essa cidade na Alemanha. Langensalza, o nome da cidade. Nós chegamos no ano de 1963. O ano de 1963 também teve 9 voos, mas ele foi muito importante porque em 1963 houve a troca dos portes do Zeppelin. Então, teve o decreto número 22.673, de 28 de abril de 33, ou seja, anterior ao primeiro voo do Zeppelin. Esse decreto ele pega todos os voos a partir de 1963, que alterou os portes para a Europa. E, sobretudo, além de alterar os portes, ele alterou também, ele proibiu a incidência de selos específicos, não só para Zeppelin, mas para todas as outras companhias aéreas. Então, é importante quem estuda, por exemplo, Varig, quem estuda Condor, quem estuda as outras companhias aéreas que tinham selos próprios,
a partir dessa data, não podiam usar mais os selos próprios, e sim os selos usuais do correio. E então foi estipulado uma taxa regional de R$700, ou uma taxa interestadual de R$1.000, e as taxas internacionais, elas seguiam uma tabela progressiva. Então, teve, por exemplo, país do primeiro grupo, Argentina e Uruguai, com uma taxa de R$1.200. O segundo grupo, Chile e Paraguai, era R$1.600. Terceiro grupo, então, Bolívia, Peru, tal, aí R$2.200. O quarto grupo é muito interessante, porque pega, para a gente, nos interessa que a gente está estudando os voos para a Europa, o quarto grupo ele tem Jamaica, Colômbia, Honduras, Nicarágua, Cuba, mas tem também a Espanha, com um porte de R$3.700. E o mais comum, no caso do Zeppelin, que é o quinto grupo, que era a Europa, exceto a Espanha, com um porte de R$4.200. Aí teve o sexto grupo com um porte de R$4.800, que é Turquia, Síria, Egito, Armênia, Chipre. E o sétimo grupo, que é R$6.200, que é Iraque, Afeganistão, Pérsia, Índia, Sião, Indochina, Japão. Aí tem os outros países com um porte de R$6.200. Então, é muito interessante ver que houve essa ampliação dos valores e essa nova tabela. E essa tabela, ela vigorou até 11 de outubro de 37, sendo que em 11 de outubro de 37 já não tinha mais voo do Zeppelin, já tinham sido cancelados. Ou seja, nós vamos pegar daqui para frente, todos os voos estão seguindo essa tabela, essa nova tabela com esses preços de tarifas. Fritzen, só uma dúvida, me perdoe. Esse decreto não seria o 24.226, que na verdade é de 34, com vigência a partir... Tem os dois decretos, não. Tem os dois decretos. Tem o decreto 22.673, de 28 de abril de 33, e depois ele foi complementado pelo decreto 24.226, de 11 de maio de 34. Existem os dois decretos, eles estão reproduzidos, eu estou com eles aqui. Eles estão reproduzidos numa revista Mosaico, tá? São mencionados lá por um artigo do José Francisco. Ok. Tá? Eles aqui na mão, então exatamente estou falando sobre isso. Ok? O Fritzen, qual que é essa revista? Que número é? Revista Mosaico, número 25 de maio de 1999. 25, valeu. Nos números anteriores, tá? Acho que número 23, 24, ou 22, 23, 24, tem os portes normais que não sejam de correspondência aérea. Nessa aqui, especificamente, estão os portes aéreos e das diversas companhias, e entre as quais a do Zeppelin, que a gente está se baseando agora nesse instante. Esse é o primeiro voo de 1933, então ele já tem, por pirraça, ou mesmo sendo proibido a partir de 28 de abril de 33, contém o selinho do Zeppelin, observe aí pela sobrecarga, tá? Então, ou seja, continuou vigorando, ou seja, o Brasil fazem a lei, mas esquecem de comunicar a todos os interessados. Mas é um porte correto, no caso, R$5.700, que é o segundo porte de Zeppelin, a sobretaxa. Saiu de Pernambuco e foi até Friedrichshafen. E de Friedrichshafen seguiu para a Inglaterra, para a cidade de Devon, né? Devon, na Inglaterra. Também não é um comum de aparecer. Opa. Que eu pulei uma. Correspondência do Rio de Janeiro até a cidade de Nibe, na Dinamarca. Então, ele saiu do Rio de Janeiro, é o primeiro voo de 1933. Ele contém
No verso, esse cachê em azul, ele contém o carimbo de passagem do Zeppelin em verde e na frente, em vermelho, a menção a esse carimbo mit Lufthansa de Hamburgo, que foi a transferência da mala postal dentro da Alemanha, quando ele chegou na Alemanha. E com carimbo de chegada em Copenhague, dia 18 de maio, que também está reproduzido aqui. Fritzey, uma pergunta. Sim. Esse carimbo azul que está sobre o envelope aí, Serviço Aéreo Transatlântico, via Condor, Zeppelin, maio de 33, sim, ele é aplicado no Brasil? Aplicado no Brasil. Todos os cachês alemães são aplicados na parte frontal. Por que o Brasil aplica atrás? Por quê? Não consigo entender. Tá. Não consigo, mesmo porque isso era uma grande publicidade para a empresa. Tem caso de envelope que, por exemplo, nesse aqui o envelope tá muito cheio. Talvez seja essa a razão de não colocarem na parte... Agora, nitidamente, essa é uma correspondência comercial. Tá? Então, não é aquelas correspondências usuais de pré-fabricadas para Zeppelin. É uma correspondência normal, registrada, comercial, dirigida para a Inglaterra. Talvez seja essa a razão. Tá? Mas não consigo explicar, não tenho nenhuma lógica que possa explicar isso. Essa sim, essa é uma correspondência nitidamente que foi fabricada, corresponde ao segundo voo de 1933, dá para ver que é uma correspondência de favor, foi dirigida à empresa Sieger, na Alemanha, um porte de R$3.900, porque correspondia a um cartão, tá? Isso não é um envelope, é um cartão, e apesar disso é um envelope muito, muito bonito, muito nítido, e bastante interessante. Foi reproduzido aqui o cachê, porque aqui na parte inferior, ele foi reproduzido o cachê, que aqui no caso está na parte frontal, mas a etiqueta prejudica tanto quanto a sua leitura. Então, por isso a gente acabou reproduzindo o cachê também. Essa correspondência dirigida a Hamburgo, na Alemanha, saiu do Rio de Janeiro, é o terceiro voo de 1933, o cachê em roxo, ele está na parte frontal. Nesse caso, também é uma correspondência comum, né? Uma correspondência comercial comum, mas ele dá para ver que tem um espaço maior. Talvez essa seja uma explicação racional do porquê que tenha sido colocado o cachê na parte da frente. E, no caso, um porte de R$7.700. Tá? Esse carimbo vermelho, que está aqui na parte da frente, é um reendereçamento dentro da própria Alemanha. Tá? Chegou em Friedrichshafen, na Alemanha, e de lá ele foi para Hamburgo. E esse carimbo vermelho é de Hamburgo. Correspondência que saiu de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ele foi até Wittenberg, tá? na Alemanha. O cachê ele está na parte da frente, mas se observarem aqui, ó, ele não está muito nítido, então ele foi reproduzido aqui na parte superior. Esse carimbo tá de trânsito dentro de Berlim, está na frente, e os outros dois carimbos estão no verso. Esse corresponde ao quarto voo de 1963. Correspondência registrada, ele saiu do Paraná, de Curitiba, Paraná, foi até o Rio de Janeiro. Então, esse é um caso que provavelmente ele foi embarcado no próprio Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro até Friedrichshafen, pelo Zeppelin, foi reendereçado até Munique, tá? na Baviera, que é
pertence à Alemanha, tem os carimbos de chegada na Alemanha. E o cachê tá aqui, também foi reproduzido, também não consta um espaço na parte da frente. Por isso que ele está no verso. Com licença, Hélio que está falando. Hélio que está falando. Com licença. É só a questão. Passou a sua tela aí, mas eu não interrompi porque eu estava conferindo isso. Eu tenho da tela anterior um envelope. Qual é o voo? Um carimbo só de cor diferente. Quer dizer que não era a regra a cor determinar o voo, né? Não. Nesses primeiros voos, geralmente há 4 cores nos cachês. São as 4 cores utilizadas. Desculpa, eu deveria ter falado isso antes, mas eles têm as cores violeta, verde, vermelha, preto e azul. Desculpa, são 5. Uhum. São as 5 cores que eles utilizavam cachês. Então, existem cachês nas 5 cores. E alguns voos, o mesmo cachê, ele pode ter com cor diferente. Certo, tá bom. Eu mostrei antes um envelope que tem 2 cachês, o mesmo cachê com cor diferente. Uhum. Era verde e vermelho. Uhum. Tá bom, obrigado. Então, por exemplo, esse aqui é o cachê, ele está na cor azul, mas existe ele em preto, em vermelho, em verde e em violeta. Certo. Ok. Obrigado. Esse o cachê está na parte da frente. Ele foi para a Alemanha, ele saiu de Santos, São Paulo, de São Paulo até no Rio. Do Rio foi até Friedrichshafen. De Friedrichshafen ele foi reendereçado, foi reencaminhado até Hamburgo, de avião, e depois ele seguiu até essa cidade que fica nas proximidades, chamada Meldorf. Tá? Não consegui descobrir como que ele foi de Hamburgo até Meldorf. Provavelmente foi ou de trem ou pela via terrestre. É mais provável, que como é uma cidade pequena que não tinha aeroporto. Esse é o 6º voo de 1933, do Rio de Janeiro até Dinamarca, Copenhague, porte de R$4.200. Também o cachê em roxo, ele está na parte da frente. E os carimbos do verso. Esse carimbo está em vermelho. Esse é o 7º voo de 1933. E se observarem ali no cachê, está escrito aqui, segundo voo de 1933. Mas é o 7º voo de 1933, porque a gente está considerando desde o começo do ano. Ele foi do Rio de Janeiro endereçado até a Finlândia, em um destino bastante incomum. Então, do Rio de Janeiro até Friedrichshafen, pelo Zeppelin, depois com passagem por Berlim, e ele foi até a cidade de Tampere, na Finlândia, porte de R$4.200. Esse de 1934, também para a Dinamarca. Então, Rio de Janeiro, com passagem por Hamburgo e destino final a Dinamarca, Copenhague, e com o porte de R$4.200. No ano de 1934. 1934, então, nós temos 12 voos. Eles começaram em maio de 34, ou seja, teve mês que teve mais do que um. Então, por exemplo, setembro, nós tivemos 3 voos em setembro e todos com o Zeppelin ainda. Então, essa é a relação dos voos que foram feitos em 1934.
Esse é o segundo voo. Desculpa, eu errei, porque esse aqui é o primeiro de 34 e eu deveria ter já chamado a atenção. Tá? Eu coloquei o diapositivo aqui na ordem errada. Então, ele é dirigido até a Dinamarca, é o primeiro de 34. Esse aqui é o segundo de 1934, dirigido até a Suécia. Então, do Rio de Janeiro até Friedrichshafen, com passagem por Berlim, e de Berlim até a Suécia, porte de R$ 4.200. E esse é bastante interessante, que está com os cachês na parte da frente e em vermelho. Esse cachê, que aqui está em vermelho, esse estou me perdendo aqui, esse está aqui em vermelho, no próximo voo é em preto. E aí, basicamente, daqui para frente, eles vão usar esse cachê, então Brasil e Europa, e aí vão padronizar os cachês, não tem aqueles outros cachês especiais, eles são basicamente na cor vermelha e preta, e aí a coleção acaba se tornando mais monótona no sentido plástico dela. Esse caso, ele saiu de Pernambuco, foi até Friedrichshafen, e de Friedrichshafen ela foi reendereçada até Viena, na Áustria. Também é um destino incomum. E como particularidade, só para dizer que o carimbo de chegada, ele está com a data errada. Tá? Então, ele foi... O carimbo de chegada, ele contém a data dia 14 de junho, que não era possível pelos voos e pelos demais voos. Então, é bastante interessante o erro que eles fizeram. Desculpa, o carimbo de postagem, esse primeiro carimbo que está aqui na frente, de Pernambuco, se vocês observarem aqui na parte frontal do envelope, 14 de julho. Na verdade, deveria ser 14 de junho. Então, tá o mês 7, deveria ser 14 de junho, que é um mês antes. Então, foi o Correio Brasileiro que errou na postagem desse envelope. Vamos seguir um pouco mais rápido, porque, além de ficar monótona a exposição, esse é um carimbo que saiu de Pelotas, Rio Grande do Sul, foi até o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ele embarcou no serviço do Zeppelin, Friedrichshafen, e reendereçado depois para Copenhague, na Dinamarca. Pagou o porte de R$ 4.200. Esse do Rio de Janeiro para Friedrichshafen e reendereçado depois para a Dinamarca. É uma correspondência registrada, pagou um porte bastante elevado de R$ 9.800. Mas também um envelope com uma frente assim, bastante vistosa, bastante bonita. Do Distrito Federal, Rio de Janeiro, para Friedrichshafen e depois reendereçada até Amsterdã, na Holanda, com um porte de... Esse aqui foi de... Vou ter que somar aqui. Daí. Com um porte completamente absurdo de R$ 54.600. Deveria ser um peso incrível. Mesmo a carta registrada, não há justificativa para um porte, tamanho porte. Tá? Um porte efetivamente elevado. Quinto voo de 1964, de Santos até o Rio de Janeiro, depois Friedrichshafen, na Alemanha, e depois reendereçado até Hamburgo, com passagem por Hamburgo. E foi até a cidade de Neckar, com um porte de R$ 4.200. Quinto voo de 1964, que ele foi de Santos, com passagem pelo Rio de Janeiro, depois ele entrou no Zeppelin,
e até a Dinamarca, Copenhague, na Dinamarca. Esse o cachê não é um cachê comum. Nessa época, utilizaram o cachê na cor verde. Rio de Janeiro até Friedrichshafen e depois até Copenhague, na Dinamarca, um porte de R$ 4.200. Ele é... o cachê também, uma cor não usual, que é a cor azul. Ele foi de Blumenau, Santa Catarina, até o Rio de Janeiro, passagem pelo Rio de Janeiro, depois até Copenhague, na Dinamarca. E, curiosamente, ele tem um carimbo de DH. Provavelmente que seja em Santa Catarina que foi colocado o DH, porque não tem outra lógica, não teria sido em qualquer outra parte dentro do Brasil. É um carimbo, um selo com uma franquia, com um porte misto de franquia mecânica e selos, porte de R$ 5.600, o sexto voo de 1934, o cachê na cor normal, em preto. Então, do Rio de Janeiro até Friedrichshafen e de Friedrichshafen até Copenhague, na Dinamarca. Porte de R$ 5.600, por causa do registro. De Paranaguá, no Paraná, com passagem pelo Rio de Janeiro até Friedrichshafen e depois reendereçada até Copenhague, na Dinamarca. Porte de R$ 4.200. Oitavo voo de 4, da Bahia até com passagem em Recife, em Caribe de Recife, e depois reendereçada até Friedrichshafen, e depois reendereçada até Amsterdã, na Holanda. Outro que saiu de Curitiba, Paraná, que é o 10º voo. O cachê ele está na cor violeta, com passagem no Rio de Janeiro até Essen, tá? E depois até uma pequena cidade chamada Nijmegen, Holanda. Porte de R$ 3.100, que corresponde ao cartão postal. Décimo voo de 1964, né, já vamos agilizar para encerrar dentro do maior brevidade possível. De Santos até o Rio de Janeiro, depois até Hamburgo, um porte de R$ 8.400. Já chegamos em 1935. Em 1935, nós tivemos 17 voos. Tá? Então, foi o voo que a gente pode observar que se tornou bastante comum ter voo no ano de 1935. Como curiosidade, se observarem ali entre o 16º e o 17º, tem 3 voos que chama Pendelfahrt. Esses 3 Pendelfahrt foram desviados até a África, tá, pelo mau tempo. Ou seja, não se considera na nossa estatística aqui voo entre Brasil e Europa, mas sim uma conexão dentro da África. Então, foi 15 de novembro a 18 de novembro, 22 de novembro a 27 de novembro e 29 de novembro a 2 de dezembro. São os 3 voos desviados para a África. Esse é o segundo voo de 1965, do Rio de Janeiro para Friedrichshafen e depois reendereçado até Copenhague, na Dinamarca. Porte de R$ 4.200. Rio de Janeiro, Distrito Federal, até Friedrichshafen e de Friedrichshafen até Copenhague, na Noruega, segundo voo de 1965, porte de R$ 4.200. Do Rio de Janeiro até Friedrichshafen e Friedrichshafen até Berlim,
Tá? Na Alemanha, um porte não muito comum de 11.200 réis. Porte de 4.200 réis, feito com franquia mecânica. Então, do Rio de Janeiro até Friedenstaff, com passagem por Malmö e até Estocolmo, na Suécia. De Santos até o Rio de Janeiro até Friedenstaffen, de Friedenstaff até Meldorf, na Alemanha, com o cachê na parte da frente em vermelho. Ô, Fritzen, Oi. O selo não foi obliterado? Os selos de 300 réis não tem obliteração? Tem obliteração bem fraquinha. Ah, tá. Tá? Ela está bem fraca, sim. Mas se observar aqui, ó, dá para observar que a obliteração está... Opa! A obliteração está exatamente no círculo central do selo. Ela não amarra o envelope. Ah, tá. Consegue observar que o selo, na verdade, ele é um selo quadrado, mas o desenho do selo é circular e o carimbo decidiu exatamente. Tá fraquinho, Está fraquinho em cima, mas é o mesmo carimbo que está amarrando o selo do lado. Ou seja, não temos nenhum... Deixa eu ver. Já passei Me perdi aqui. Essa é do Rio de Janeiro até Friedenstaff, do Siger, 1934, porte 3. Esqueci de somar isso aqui. 3.004, 4.004, 5.300, 5.600 réis. Essa também correspondência registrada. Rio de Janeiro até Friedenstaffen e Friedenstaffen até Amsterdã, na Holanda. Eu vou chamar a atenção que tem aqui um carimbo. Aqui, ó, chama na parte aqui, logo abaixo do nome de Amsterdã. Esse carimbo, ele tem alguns outros envelopes, não são carimbos comuns, não consegui descobrir a origem. Ele está escrito no carimbo Afdeling Control. Isso é em holandês, isso fica Departamento de Controle. Agora, não consegui descobrir por que a origem desse carimbo, nem da onde que tem. Eu tenho mais 4 envelopes que tem esse mesmo carimbo de Departamento de Controle, em holandês. Décimo-segundo voo de 1935, do Rio de Janeiro a Friedenstaffen, reendereçada até Copenhague, na Dinamarca, porte de 4.200 réis. Utilizar um pouquinho. Esse é da Bahia. Da Bahia, ele foi... O tradicional da Bahia é ir diretamente para Recife. Nesse caso, ele foi até o Rio de Janeiro, tem carimbo do Rio de Janeiro aqui na parte da frente, se observarem. Então, tem o Distrito Federal. Então, do Rio de Janeiro até Friedenstaffen e de Friedenstaffen até Amsterdã, na Holanda. E, novamente, esse carimbo Afdeling Control, que é o Departamento de Controle. E todos os carimbos que tem em holandês são dirigidos para a Holanda. Ou seja, deve ser algo próprio do Correio holandês ou algum departamento interno da Holanda. 14º voo de 1965, do Rio de Janeiro até Friedenstaffen,
porte de 4.200 réis, até Copenhague, na Dinamarca. Da Bahia, essa foi expedida, foi postada na Bahia, foi diretamente para Recife, de Recife para Friedenstein e reendereçada até Amsterdã, na Holanda. Porte 12.600 réis. No ano de 1936, já estamos terminando, nós tivemos 20 voos, tá? E se observarem, nós tivemos 7 desses 20 voos foram pelo Hindenburg. Não só o Graf Zeppelin fazia... só para lembrar, o Hindenburg ele era um pouco maior, o tamanho era um pouco maior, era considerado mais moderno, e era o orgulho da Alemanha nazista, porque o Hindenburg ele tinha a suástica pintada, o que o Zeppelin nunca teve. Essa aqui é uma correspondência do primeiro voo, então, de 1936, e essa correspondência ela foi feita pelo Hindenburg. Essa é a primeira viagem que o Hindenburg fez ao Brasil. Nós temos essa correspondência de um porte de 1.000 e 3.000, 4.200, 5.400, 5.600, registrada. Então, o registro correspondia a 1.400 réis, 3.500 era a taxa do Zeppelin e mais 700 réis o porte normal. Então, ele saiu do Rio de Janeiro até a cidade de Görlitz, na Alemanha. O cachê é o normal, aquele em preto, que é comum a todos os outros voos. Já finalizando, então, no ano de 1937, vocês sabem todos que no dia 3 de maio de 1937 teve o acidente com o Hindenburg, que ele explodiu na cidade de New Jersey, tá, nos Estados Unidos, quando ele estava fazendo um voo Alemanha-Estados Unidos. Ele explodiu na chegada, e em face desse acidente com o Hindenburg, o sistema de correspondência e dos Zeppelins foram desativados. O pessoal esqueceu de que o Zeppelin, o serviço de Zeppelin, ele percorreu mais de 2 milhões de quilômetros, tá, sem nenhum incidente, sem absolutamente nada que ocorreu nesse sistema de transporte. Mas, em função desse acidente com o Hindenburg, dia 3 de maio, foi desativado o serviço de Zeppelin e todos eles foram desmontados. Esse é o segundo voo de 1937, tá, que é o primeiro com o Graf Zeppelin. É uma correspondência do Rio de Janeiro até Amsterdã. Também contém esse carimbo de Afterlink Control, que é Departamento de Controle, porte de 8.400 réis, do Rio de Janeiro até Friedrichshafen. E o último que vamos mostrar hoje é o mesmo carimbo, só para a gente não ficar repetindo voos, tanto 1934, 35 e 36, todos eles são com esse mesmo cachê, esse que está sendo reproduzido aqui na parte de cima, e por essa razão não convém agora, nessa primeira explanação que a gente está fazendo aqui com os amigos, expor todos eles para não se tornar repetitivo. Essa é uma correspondência muito bonita, dirigida de favor, né? Dirigida da Alemanha, então ela saiu do Rio de Janeiro até a Alemanha, até Friedrichshafen, registrada com o porte correto. Eu agradeço a paciência de todos para colocar um pouco do trabalho que a gente está tentando fazer aqui. E desculpem só por ter avançado um pouco na hora que tinha. Não, acho que foi bastante. Perguntas? O Fritzen, em que língua que está escrito a coleção?
Embaixo de cada envelope você escreveu, mas em que língua que está aquilo lá, que eu não consegui entender. Não, é o seguinte, tem uma parte que estava em alemão, tem uma parte que está em holandês, mas eu vou transformar toda. Esse aqui é um primeiro esboço. Como eu peguei pelo Siger, tem em alemão, então era mais fácil eu simplesmente reproduzir em alemão. Uhum. Depois eu vou passar ela toda para o inglês. Então, na dispositivo vai estar toda em inglês. Ok. Mas esse já é o formato da coleção, já, Fritz? Já é o formato da coleção. Esse já é o formato da coleção. É um esboço da coleção. Fritz, Na verdade, eu estou fazendo um estudo um pouco maior, ver se eu consigo. Esse é o primeiro formato dela, eu acho que a gente inaugura ela dessa forma, mas o meu objetivo é transformar, montar em folhas A3 e aí colocar as duas partes do voo, ou seja, a parte do voo que vem da Europa para o Brasil e o retorno, Brasil-Europa, com todos os demais países onde teve passagem. Então, cartas, por exemplo, que foram para a Argentina, Chile, ou Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia. Então, os outros países que receberam correspondência do Zeppelin via Brasil e seguiam pela via aérea até os outros. Então, meu objetivo depois, mais tarde, vai ser montar as duas pernas do voo. Então, ampliar essa parte que agora está mostrando somente Brasil, é pegar essa parte de Brasil e jogar com os outros países. Não sei se eu vou fazer isso. Fritz, eu tenho um relato para contar, não é pergunta. Há uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, eu comprei uma carta no eBay circulada pelo Zeppelin. E agora eu não me lembro o ano exatamente, né? Talvez seja de 37, não sei. Mas o que eu me lembro é que ela tinha carimbo do Recife, né? E o mais interessante é que o envelope estava com conteúdo dentro. Então, o conteúdo, a moça estava escrevendo como que era o Zeppelin, como era bonito por dentro, como que era a viagem. Aí eu fico na dúvida, você podia postar uma carta, você estando fazendo, andando no Zeppelin? Você pedir para fazer o porte ou só em terra? Porque essa carta, fiquei muito curioso, ela falando como que era bonito por dentro o Zeppelin, a viagem, né? Agora eu não sei se era alguma coisa desse sentido, assim. O conteúdo da correspondência, ele não entra na coleção filatélica, na coleção expositiva de uma coleção de aerofilatelia. Então, Sim. A carta não entra. Mas eu posso te contar também como experiência. Eu faço parte da Associação Filatélica de Santa Catarina há muitos anos. E lá pelos anos, não me lembro agora, teve um filme, no circuito normal de cinema, um filme chamado Hindenburg. Tá? Que era um cinema que fica mais ou menos a 100 metros do nosso clube, da sede do nosso clube tinha um cinema. E as nossas reuniões eram sábado à tarde. Tá? Paramos agora por causa da pandemia, mas nossas reuniões são sempre sábado à tarde. E numa das sessões lá que a gente estava no clube, o presidente da entidade, chamava Felix Schmigel, ele falou lá para a garotada, tá passando um filme do Hindenburg, no cinema aqui do lado, vamos lá assistir. Então, eu me lembro até hoje, era a sessão das 16 horas, a gente saiu do clube e fomos um grupo, devia ter umas 10 pessoas, para ir assistir o filme do Hindenburg. E ele tinha viajado no Graf Zeppelin. Ele tinha ido para a Alemanha, tá? Parece que em 1934, ele tinha viajado pelo Graf Zeppelin. E durante a exibição do filme, que aí o filme mostrava a parte interna, tinha piano, tinha sofá, tinha as coisas internas, como que eram os beliches, ele foi mostrando o que o filme estava errado. Assim, aquela coisa era diferente, era assim, estava mais no canto, entendeu? Ele foi narrando a experiência que ele teve dentro do voo do Graf Zeppelin. Muito interessante. Que o filme tratava o Hindenburg, mas ele tinha viajado no Graf Zeppelin.
Então, foi uma experiência que nós, que éramos filatelistas, que já estávamos dentro do clube, isso foi nos anos 70, eu vou dizer lá 75, 76, eu teria que ver quando que passou no cinema esse filme. Tá? Mas, contando que essa experiência eu tive, e eu passei a gostar do Zeppelin exatamente nessa época, por causa, essa é uma experiência muito marcante para a gente. A pessoa que tenha viajado, estava dentro do filme e estava comentando sobre o que, no caso, os erros da filmagem, né? Mas o serviço postal interno não tinha, né? Mas eu acho que tem sim, Rui. Sim, tem serviço postal tem interno. postado a bordo. Postado em bordo. Muito legal esse relato seu, gostei. Muito legal, Fritz. Parabéns pela coleção, viu? Fritz, primeiro um comentário sobre a ideia dos cachês, eu achei bacana. Acho muito mais interessante na forma como você colocou do que realmente colocar só o verso da carta. Como você fala, né, realça muito mais e dá muito mais nitidez, né, aos carimbos, né, do que a reprodução da carta, que vai ter, como você disse, vai ter que ser reduzida e tal, e vai ficar tudo pequenininho. Achei bacana essa solução. Outra coisa é o seguinte, definida, né, como você definiu todas essas frequências, né, que estão bem marcadas, né, temporalmente, e, claro, tirando o voo experimental, que a gente sabe que, evidentemente, é um voo mais difícil, né, da gente obter material, existe algum desbalanceamento entre os voos na obtenção de material? Sim, tem alguns voos que são extremamente difíceis de serem encontrados. E alguns muito caros. Tá? Muito completamente absurdo. Agora, curiosamente, o pessoal guarda mais os primeiros anos, quando tem esses cachês diferentes, quando normatizou e padronizou os cachês, e aí se torna muito monótono a coleção. E deixa eu fazer uma pergunta, e por que padronizou? Qual foi o motivo da padronização? Para maior controle ou foi mesmo, vamos ter menos trabalho? Não, eu acredito que foi o fato de ter popularizado o serviço, se tornou um serviço comum. Tá? Então, por exemplo, ter 12 voos da Europa para cá. E não se esqueçam, a publicidade que o Zeppelin fazia é a seguinte, da Europa para o Brasil, ou vice-versa, né, do Brasil para a Europa, em 3 dias. O que, para a época, era um avanço. Tá? Em vez de ficar uma semana de uma carta normal por avião, por causa das escalas, você fazia em 3 dias. Tá? Então, um avanço tecnológico muito grande. Sim. Essa era a publicidade que eles faziam. Tá? Da Europa para o Brasil. E poderia também ser até uma redução de custo também. Né? Hoje, a gente não tem um sistema postal que consegue garantir uma correspondência em 3 dias. Tá? Imagina em 1930. Aqui no Rio não está garantindo 3 meses. Fritz, só uma observação sobre isso que você muito bem ressaltou agora. Eu acho que tem alguns detalhes também que são bacanas observar, né? Os Zeppelins, o meio de transporte Zeppelin, seja o LZ-127 ou o Hindenburg, foram também, durante muito tempo, uma propaganda do poderio alemão. A gente vinha aí de um período pós-Segunda Guerra em que a Alemanha utilizou muito bem o Zeppelin, que naquele momento estava proibido o seu uso militar, não podia ser utilizado de forma militar, então a Alemanha utilizou isso muito bem para mostrar o poderio do país. As correspondências via Zeppelin, elas eram extremamente mais caras do que as correspondências transportadas pelos navios. Né? Isso aí era coisa de 12 vezes, era 300 réis, se eu não estou equivocado, para 3.500, então, a diferença era muito grande. Então, talvez por isso, eu gostaria de te ouvir a respeito, que a gente tem nos primeiros voos muito mais cartas filatélicas do que cartas, vamos dizer assim, convencionais, dada a diferença de custo.
né? E toda essa propaganda, como você muito bem explanou, a respeito do Zeppelin. Tanto é que você tem cartas de diversos países que sequer recebiam os voos Zeppelins. As pessoas mandavam para o Brasil para que circulassem do Brasil e hoje são erroneamente aí vendidas, né, como sendo cartas do correio desses países aí, transportadas via Zeppelin, quando realmente não foram. E em 30, a partir de 30, nós já tínhamos também outras formas de transporte de correspondências aéreas Brasil-Europa. Já era feito isso aí pela Air France, pela CGA. Então, eu acho, tá, que o grande charme do Zeppelin era toda a propaganda feita em cima do meio de transporte Zeppelin. E você receber uma carta Zeppelin era algo assim para se mostrar para toda a família, era realmente algo diferenciado. Então, talvez por isso que a gente tenha tantas correspondências ali logo do início. Eu queria te ouvir sobre isso. Agradeço, Javaroni, acho que é sempre um prazer te escutar, mas deixa só... Efetivamente, os franceses tinham um sistema de correspondência, eles via avião, tá? Latécoère, então, os italianos tinham todo com a LAT, tá? Tinham todo um sistema de transporte de correspondência para o Brasil, que era muito importante, e abrangia outros países. Tá? Os franceses chegavam até Buenos Aires, Chile, e aí controlavam toda a América do Sul. E, na verdade, quando os alemães, através do Sindicato Condor, entravam nesse sistema, no caso, também. Então, os alemães tiveram muita dificuldade em fazer esse sistema de transporte de correspondência. E o Zeppelin acabou sendo um marketing muito grande. Então, acredito que esses cachês dos primeiros voos serviam a esse propósito de marketing. E depois, mais tarde, quando normalizou o serviço, se tornou algo usual, aí passaram a usar um cachê comum, padrão. Então, essa coisa... E muita gente errônea considera o fato de que, tendo o cachê, foi um voo do Zeppelin. Não, teria que ver exatamente a data de postagem, data de chegada, para conferir se efetivamente foi um voo do Zeppelin. Porque o Sindicato Condor começou a fazer... Tinha correspondência através do Sindicato Condor para a Europa, através de aviões. Então, era um sistema concorrente dentro da própria Alemanha. Mas esse é 35, 36 e 37, né? A primeira fase de 31 a 34, o cachê já é bastante claro de que ele voa Zeppelin. Quando você pega 35, 36, 37, você corre o risco de ser voo catapultado, que usa o mesmo tipo de cachê. Isso, exatamente. É isso que eu estou tentando citar. Tu tens inteira razão. Ô, Fritz, me permite. O acidente que inviabilizou a continuidade, não se tem notícia de fragmentos de correspondência. Eu acho que não sobrou nada, né, no acidente, né? Tem muito. Não, tem muita correspondência. O Rogério está aqui presente. O Rogério está muito bonita, que foi salvada do Hindenburg. Há muitas, todas elas são mapeadas, todas elas são perfeitamente documentadas desse acidente de aviação. Detalhe, o Rogério tem uma das únicas 8 correspondências registradas que foram salvas desse acidente. Ou ele pode falar melhor qualquer um isso. Ok, obrigado. Sorte está fora da minha coleção. Eu pego só Brasil, Europa, aquele lá era um voo Estados Unidos, Europa, ou seja... Sorte, hein, Fritzen? Pois é. Acho que fazia escala ali, viu? Depois ia para o Brasil, Fritz. Essa peça me parece importante. Perguntas? Evidentemente, nós temos tempo, tá? Aqueles que queiram
tirar Eu tenho uma pergunta para o Fritzen. Fritzen, é o seguinte, em relação a essa mala aérea, né? Os voos, alguns deles faziam conexões para onde não tinha, o Zeppelin não tinha, era a maioria dos locais aqui no Brasil, não tinha parada, né? Só Recife e Rio. E eu já vi em algumas situações que ele jogava a mala em algumas localidades de paraquedas, tá? O pessoal ficava lá esperando receber. Você tem notícia se isso era uma coisa com frequência, foi mais uma coisa de marcar aquilo ali, uma propaganda, ou isso acontecia com frequência em algumas localidades? Olha, em 1934, normalmente os voos eram Recife e Rio de Janeiro. Mas em 1934, eles resolveram fazer um voo maior, que foi até Buenos Aires. E aí teve uma passagem, passou por diversas cidades, passou aqui em Santa Catarina, nas cidades de colonização alemã, passou em Joinville, passou em Blumenau, passou em Florianópolis, passou em Porto Alegre, passou em Montevidéu, no Uruguai, e depois chegou até Buenos Aires, tá? Como um voo publicitário. Aqui em Florianópolis, a minha avó relata de que houve uma troca de correspondência, ou aquela coisa, através de uma corda, que eles jogavam uma cesta com uma corda e depois recolhiam isso dentro do Zeppelin. Ele não chegou a aterrissar em Florianópolis, que é a cidade onde eu moro. Uhum. Tá? Mas a minha avó estava presente, ela foi ver a coisa. Ela foi, para quem é de Florianópolis, que está aqui assistindo, o Romeu, tem o... Tá? Então, quem conhece, Florianópolis era ali onde hoje é o Instituto Estadual de Educação. Descampado, foi ali o local que ele, vamos dizer assim, ele não chegou a aterrissar, ele ficou em algo como 60 a 100 metros de altura. Então, ele jogou, não foi de paraquedas, eles jogaram com uma corda. Eu, curiosamente, já vi uma foto, pessoal jogando a mala, agora não sei onde era, de paraquedas, e a foto está bem batida, tem um pessoal lá embaixo esperando. Eu creio que tenha sido na Europa. Eu conheço documentalmente, no transporte da mala postal que foi no Ártico, o voo de 1931 do Zeppelin, quando ele se encontrou com o quebra-gelo russo, lá a troca de correspondência também foi através de uma corda. Baixou a mala postal e depois subiu outra mala postal. Tá? Lá eu tenho fotos, tudo desse episódio. Quer dizer que esse voo da Argentina só aconteceu na história. Foi único para a Argentina. Ele desceu no Campo de Maio, né? Foi único esse voo. Foi, né? Tá. Obrigado. Essa troca de... Fritzen. Falar? Tem uma peça brasileira que é muito comentada, bem famosa, tal, que é aquele 5 da Paraíba, que está sobre cartão postal, aquele 5 sobretaxado. O Zeppelin chegou a fazer esse voo mesmo, aterrissou lá na Paraíba? Não. Não, é o seguinte, isso está fora do nosso período aqui. O 5 da Paraíba, eu falei uma palestra que eu dei lá na SPP, que falamos sobre o voo de 1930. O 5 da Paraíba, isso. Tá? Então, o 5 da Paraíba foi uma sobrecarga oposta na Paraíba, como faltou o selo de 5 mil réis, tá? E tinha excesso do selo de 10 mil, eles fizeram um carimbo provisório lá na Paraíba. Ele saiu da Paraíba e foi de avião até Recife, e em Recife foi endereçado alguns foi cartões ou alguns envelopes para a Europa. Tá? Mas isso no voo de 1930, que foi aquele voo experimental. Tá? Há dúvida se efetivamente se há falsificação, se não é, se era oficial, se não é. Isso tem toda uma polêmica em cima disso, em cima são 18 exemplares que existem do selo 5 da Paraíba. Ok. Então quer dizer que o outro voo está fora do período que eu estava falando agora. Então, entendi. Não os voos comerciais do Zeppelin, que é o que a gente está expondo agora, que foi de 1961 a 37. Tá, mas nessas viagens do Zeppelin para a África, também não houve troca de correspondência, que
que o Zeppelin não conseguiu descer na África? Sim, não, ele conseguiu descer na África. A troca de correspondência foi um avião específico do Sindicato Condor para pegar essas correspondências na África, então reencaminhada para a Europa. Essas cartas são muito caras, são muito difíceis, são 3 voos que tem na África, essa passagem, tá? São bastante difíceis de serem encontradas. E quando aparece em leilão, é um preço astronômico. Qual o motivo da África? Mau tempo. Foi em novembro de 35, então, por 3 vezes o Zeppelin tentou chegar na Europa, quando chegava no Atlântico, tinha mau tempo, ele era obrigado a desviar para a África. Ele não conseguia, não conseguia vencer o mau tempo. E essas foram em setembro, né? Sim. Ele é considerado Pendelfahrt, né? O voo pendular. Isso está documentado, inclusive tem selo retratando isso, retratando o Zeppelin na África, tem várias coisas retratando isso. Tem um bloquinho comemorativo retratando isso. Parabéns pela palestra. Obrigado. Mais alguém? Tá bom. Obrigado, Rony. Mais alguém aí? Eu tenho uma dúvida, que o Reinaldo comentou também aí, os voos de 35, 36 e 37, que também poderiam ser catapultados, eles não coincidiam, então, com esse do Zeppelin. As datas são variadas. Tá. Oi. Ok? Sim, sim. Encerradas as perguntas? A cidade na África, que o Maurício está pedindo, é a cidade de Bathurst. Ele fica fica na Gâmbia. Esses voos da África, evidentemente, não saíram planejados para passar por lá, né? Isso. Como é que identifica a correspondência? Como é que identifica a correspondência que não era endereçada para lá? Pela data dos carimbos. Só. Uhum. Só. Certo. Mas o pouso na África ocorre na ida e na volta, Fritzen? Como assim? É um pouso vou chamar assim, são 3 voos que fazem uma parada lá. Eles saíram programados e pararam na vinda para o Brasil e na volta para a Europa, ou essa parada só tem na volta? Não, eles saíram do Brasil e iam para a Europa. Na verdade, eu vou... Eu vou de volta. A Europa veio para o Brasil, ele estava no Brasil. E aí ele estava tentando voltar para a Europa, não conseguiu chegar na Europa porque ele teve que desviar. E aí pousou na Gâmbia e voltou para o Brasil. Entendeu? Ele não seguiu da África, ele não seguiu para a Europa. Ele voltou para o Brasil. Aí ele tentou a segunda vez. Oi? Foram 3 faz Brasil, África, volta para o Brasil e só daí ele vai para a Europa de novo? Não. Na verdade, ele tentou 3 vezes ir para a Europa. Então, foi Brasil, África, aí África, Brasil. Então, tentou de novo Brasil, parou na África, voltou. E aí, na 4ª tentativa, ele conseguiu chegar na Europa. E em cada uma delas, ele tinha uma mala postal. Só que a mala postal, ela não foi até a Europa. Ela parou na África. Ele efetivamente aterrissou na África. Ele aterrissou lá.
A mala ficou na África e depois foi de avião para a Europa ou voltou? E aí foi de avião para... Isso, foi isso. Aí o Sindicato Condor mandou um avião da Europa para buscar a postal. Mandou um hidroavião. Isso. Por 3 vezes. Completamente uma pergunta de quem desconhece realmente o assunto. A correspondência acidentada de Zeppelin nessa rota Brasil-Europa? Não. Não. O único acidente que teve com o Zeppelin foi com o Hindenburg. Isso. Zeppelin não teve acidente. Nunca teve nem intercorrência. Era extremamente seguro. Ok. E porventura, Fritz, existe alguma correspondência partindo da África que tenha acontecido, sei lá, aproveitando a passagem por lá, não? Não. No retorno, não, porque ninguém esperava. Não tinha nenhuma... Não estava ninguém esperando na África. Houve simplesmente um mau tempo, obrigou a desviar da rota, chegou até lá, descarregou a mala postal, mas não tinha outra para... Era uma coisa previsível. Fazendo um voo em 3 dias, não é piada, mas em tempos de pandemia, até que seria viável nos dias de hoje, né? Uma vez que nós não conseguimos fazer transporte em 3 dias mais. Não, e transporte em correspondência em 3 dias também não conseguimos. Eu tenho um cartão postal de Belém, do Rio para Belém, que levou 2 dias aqui dentro do país. Zeppelin ia ser SEDEX entre Brasil e Europa hoje. Zedex, né? Zeppelin. Zedex. Ok? Encerradas. Eu vou... Vocês conseguem ver aí, né, a minha tela? Agora sim. Sim. Bom, está programado para as 12 horas, ô Fritz, sim, você recebeu no seu e-mail o certificado do CTC sobre a apresentação de hoje. Muita coragem de fazer o certificado antes da palestra, né? Não, a gente confia no palestrante aqui. A gente confia. A gente confiou em você, primo. Pode ter certeza. Então, tá aí. Às 12 horas eu vou acompanhar, mas tá programado aí o recebimento, tá bom? Próxima reunião é 15 de maio, e aí nós temos agendado o Antônio Luiz com o Max Mafilia, mas temos aí em negociação com o César Bolzan para fazer a segunda parte daquela apresentação sobre a brasiliana, uma temática a ser explorada. Então, a gente não tem confirmado ainda o tema para o dia 15, tá bom? Mas vai ter palestra. Sempre tem. Bom, alguma consideração final aí, Fritzen, Reinaldo, alguém? Só parabenizar o Fritzen pela apresentação, fantástica, muito boa. Vamos estudar o assunto aí para poder entender. Tá bom. Parabéns, Fritzen. Parabéns, Fritzen, muito bom. Parabéns. Legal. Aziz, quer falar? Parabéns aí. Muito bom, muito bom. Está no mudo, Aziz. Está no mudo, Aziz.